Panorama CBN. Nos destaques do Panorama de hoje, eu te conto que no Afeganistão, Talibã diz que grupo vai respeitar o direito das mulheres, desde que seja dentro das normas da lei islâmica. Na CPI, auditor do Tribunal de Contas da União diz que documento que mostrava uma possível supernotificação da Covid-19 foi falsificado. E ministro Lewandowski determina que o Ministério da Saúde envie imediatamente para o estado de São Paulo doses da vacina contra a Covid. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 17 de agosto de 2021. Começa essa edição mais uma vez falando do cenário internacional, mais especificamente do Afeganistão. Hoje, o porta-voz do Talibã deu a primeira entrevista coletiva desde que o grupo tomou o poder no país. E ele disse que o grupo vai respeitar os direitos das mulheres desde que seja dentro das normas da lei islâmica. Ele também disse que as mulheres vão poder trabalhar. E isso foi dito porque o grupo Talibã é conhecido por controlar os direitos das mulheres. Para você ter uma ideia, elas não podem sair de casa sem a companhia de um outro homem e não têm o direito à educação, porque elas são consideradas seres humanos inferiores. Até na coletiva de imprensa, um dos repórteres presentes perguntou se mulheres vão poder trabalhar como jornalistas, mas o porta-voz do Talibã se esquivou. Ele disse: vamos esperar a formação do governo e os decretos de lei e então podemos ver como serão essas leis e regulamentações. Sobre o terrorismo, o porta-voz disse que o Afeganistão não vai abrigar ninguém que tenha como alvos outros países e que o grupo vai garantir o domínio no Afeganistão. Outra preocupação mundial é em relação à revanche do grupo contra a população. Ele disse que não vai ter vingança e que o Talibã perdoou. Isso vale também para quem trabalhou para o antigo governo ou para as forças estrangeiras. Ele também disse que o governo ainda está sendo formado e que as leis serão decididas depois disso. E por fim, o porta-voz também disse que quer ter boas relações com todos, reaquecer a economia e garantir que haja prosperidade na saída da crise. Ainda falando sobre esse assunto, um avião militar dos Estados Unidos com capacidade para pouco mais de 100 passageiros resgatou 640 passageiros. E as imagens que estão circulando nas redes sociais mostram que no interior da aeronave tinha centenas de homens, mulheres e crianças aglomerados, em meio aí ao desespero para deixar o Afeganistão após a tomada do controle do país pelo grupo Talibã. Você deve estar se perguntando por que há um desespero das pessoas em fugirem do Afeganistão, né? Bom, durante a programação da CBN, a gente falou muito sobre esse assunto. E eu resolvi trazer aqui para você alguns entrevistados que foram ouvidos hoje. Primeiro, a gente conversou com o ex-embaixador do Brasil no Afeganistão e coordenador do Núcleo de Estudos Asiáticos da ESPM, Fausto Godoy. Ele disse que em 2001, quando os membros do Talibã se recolheram na clandestinidade, eles continuaram presentes e militando no país. Ele disse também que o grupo aproveitou as negociações de paz com os países ocidentais para se mobilizar no interior do território afegão, principalmente entre a população mais conservadora. O diplomata também destacou que a decisão dos Estados Unidos de se retirar do Afeganistão foi uma aceitação de derrota e facilitou a retomada dos extremistas ao poder. Os Estados Unidos sabiam desde sempre que seria impossível manter as tropas lá indefinidamente, porque não fazia mais sentido, eles não ganhariam nunca essa guerra. Então, a partir da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, quando ele inclusive tinha como promessa de campanha retirar as tropas e voltar com as tropas para os Estados Unidos, então ele deu um sinal para os talibãs que eles tinham assim um caminho mais ou menos aberto. O professor Fausto Godoy disse ainda que a crise humanitária no Afeganistão atinge diretamente os países da região, já que deve haver um grande fluxo migratório. Ele também não descartou a possibilidade de um aumento no terrorismo internacional.
E esse impacto tem a ver principalmente porque nesses países todos são países ou islâmicos, ou no caso da Índia, um país que tem a terceira maior população islâmica do mundo, em que eles vão, através dessas fronteiras porosas, vão entrar, e o medo é que então radicalizem a população local, a população que já é muçulmana, então que radicaliza a população local. Os efeitos na Europa serão secundários com relação ao que vai acontecer, mas o problema é o acirramento do terrorismo internacional, da resistência aos valores do Ocidente. A gente ouviu também Alexandre Danieli. Ele é brasileiro e é ex-fuzileiro naval e integrou as tropas americanas no Afeganistão em 2011. E ele falou sobre a dificuldade da missão que ele fazia para tentar restabelecer a democracia no país. E hoje, para nós que ficamos lá, os militares americanos, não é uma surpresa muito grande, mas ao mesmo tempo a gente achou que não ia ser tão rápido, né? Conversando com o povo, eles diziam, o Talibã, ele é muito perverso, é um grupo terrorista, a hora que vocês virarem as costas, eles vão voltar a invadir. Então a gente tentou levar escolas, levamos clínicas, tentamos ensinar as crianças, só que a cultura enraizada do Talibã era muito forte, o medo da população é muito forte. Se você vê os dados hoje, a gente conseguiu treinar 308 mil soldados afegãos do governo afegão, reconhecido pela ONU e tudo mais. E o Talibã somente tinha 50 mil soldados. Mas com 50 mil soldados, eles conseguiram fazer com que 300 mil baixasse a guarda e fosse para casa. Pelo medo que eles têm, é uma cultura de medo muito forte, que veio por muitos anos, e o afegão ele não esquece o passado. Agora, o Talibã continua com uma espécie de campanha para convencer os afegãos e também a opinião internacional de que não vão repetir toda a violência e desrespeito a direitos humanos que marcou o regime entre 1996 e 2001. E para mudar essa imagem, o Talibã anunciou uma anistia geral em todo o Afeganistão e pediu às mulheres que se juntem ao seu governo em uma tentativa de convencer a população e também a comunidade internacional de que o grupo mudou. Enquanto isso, o primeiro vice-presidente do Afeganistão, Amurá Saleh, disse hoje que está no país e é o legítimo presidente interino. Isso aconteceu 2 dias depois do presidente Ghani fugir do país e o Talibã tomar a capital Cabul e o palácio presidencial. E apesar dessas declarações do primeiro vice-presidente em uma rede social, o país de fato é controlado pelo Talibã. E por enquanto, o paradeiro do vice-presidente do Afeganistão é desconhecido. Hoje teve CPI da Covid e quem foi ouvido pelos senadores foi o auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Silva Marques. Ele que é suspeito de ter feito um relatório em nome do tribunal em que ele dizia que havia uma supernotificação da Covid-19 no Brasil. Depois, esse documento foi compartilhado pelo presidente Jair Bolsonaro e logo depois o TCU disse que esse documento era falso. Bom, na CPI, o auditor confirmou que esse documento foi falsificado. Alexandre Marques confirmou que produziu o arquivo, mas disse que não era conclusivo e que não era um documento oficial do TCU, porque nem tinha a marca timbrada do órgão. O auditor também repassou esse documento em formato de Word para o pai dele, sem o logo do TCU, no dia 6 de junho. E o pai dele, que é muito próximo ao presidente Jair Bolsonaro, teria repassado esse documento para o presidente no mesmo dia. E foi aí que no dia 7 de julho, um dia depois, o presidente Bolsonaro apresentou o documento a apoiadores, já com uma marca falsificada do TCU. O auditor disse na CPI que achou a divulgação irresponsável, mas não soube dizer onde a falsificação do documento pode ter acontecido. Então essa falsificação foi feita após o envio dos documentos por seu pai à presidência da República. Sim, senhor. Foi feita após. Vossa Senhoria afirmou também que presume que o documento foi editado depois de enviado por seu pai à presidência da República. Em sua opinião, quem poderia ter sido o responsável pela edição, pela falsificação? Senador, isso realmente não tem como eu responder, porque a partir do momento que o arquivo cai na mão de outras pessoas, hoje em dia a internet tudo viraliza, né? Tudo é compartilhado rapidamente. Então não tem como eu presumir de ninguém, né? A autoria de ninguém dessa alteração.
O presidente da CPI, Omar Aziz, criticou essa atitude do pai do auditor. Se você passa um documento para ele como filho, o pai já querendo bajular o presidente, já passa para o presidente, porque isso é bajulação, viu? Não é outro nome não, a gente dá isso bajulação. Querer prestar serviço sem confirmar se aquele documento é verdadeiro ou não. O nome disso é bajulação. Teu pai bajulando o presidente. Olha, presidente, meu filho que trabalha no TCU, ele descobriu que estão enganando, não é esse número de mortes, é um número bem menor. Que eu queria ver essa conversa entre o presidente e o seu pai. Omar Aziz não parou por aí. Ele disse que o auditor prestou um desserviço ao produzir um relatório com informações inconclusivas. O seu trabalho em nada serviu para o Brasil, em nada serviu para contribuir com a dor das pessoas. Pelo contrário, você estava procurando uma justificativa para o presidente da República. E eu não sei quem lhe pediu para você fazer isso, mas eu tenho certeza que servidor Alexandre, que isso não nasceu da sua cabeça. Não é possível que você vá fazer um estudo para saber se o número de óbitos era verdadeiro ou não. Não adianta chegar aqui e justificar. Você não contribui em nada, absolutamente nada. Você, como servidor, você fez um desserviço à nação brasileira e um desserviço às famílias enlutadas pelo óbito do Covid. Já a senadora Simone Tebet disse que alguém precisa ser responsabilizado por essa divulgação desse documento, mesmo que seja o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, senhor presidente, se não acharem o culpado desse documento, vai sobrar para o presidente da República. Tem que achar quem é o servidor, o subalterno que manipulou esse documento. Esse subalterno tem que ser mandado embora, sob pena do presidente da República responder processo. Porque ele tomou conhecimento de um crime e não fez, aliás, fez, né? Não é que ele não fez absolutamente nada, ele fez. Ele simplesmente divulgou um documento sabidamente manipulado e adulterado. Então, se isso não for grave, se isso não for crime, se isso não for a confirmação de que no conjunto da obra, o que esse governo queria a todo momento é negar a gravidade da pandemia para justificar a tese, né, a pseudo-verdade que queria impor na sociedade brasileira, eu não sei o que é. Agora, falando sobre tensão entre os poderes, hoje o ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, negou que as Forças Armadas tenham feito qualquer tipo de ameaça ao Congresso Nacional ou às eleições de 2022. Essa declaração foi dada durante uma audiência na Câmara dos Deputados e aconteceu depois daquele desfile de blindados da Marinha na Esplanada dos Ministérios, naquele mesmo dia em que a Câmara marcou a votação da PEC do voto impresso. Braga Neto disse que a chegada das viaturas estava prevista há mais de um ano e que não houve qualquer tentativa de intimidação ou ameaça aos poderes. Ressalto que nunca houve a conotação de pressionar ou ameaçar poderes, grupos ou qualquer pessoa. Tratou-se de um ato formal de entrega de um convite ao presidente da República, ao ministro da Defesa e aos comandantes das Forças Armadas. Para a cultura militar, demonstrar capacidade de mobilização de seus meios reveste-se de orgulho e obrigação. A marcação da votação ela foi feita um dia antes. Se decidiu não mudar o desfile, porque não havia nenhuma ameaça naquilo ali. Braga Neto disse também que o presidente não usa politicamente as Forças Armadas, mas ele falou que não comenta as falas do presidente Bolsonaro e que as Forças Armadas respeitam integralmente a Constituição. Eles falam por eles, eu não vou comentar falas sobre isso. As Forças Armadas cumprem o que está previsto na Constituição. O presidente já me assegurou que será cumprida a Constituição. E várias vezes ele me disse que jogará dentro das 4 linhas do poder. Então não existe nenhuma articulação fora do previsto na Constituição.
O ministro da Defesa também negou aquela ameaça ao Senado ou aos parlamentares quando as Forças Armadas emitiram uma nota contra uma fala do presidente da CPI, Omar Aziz, em que ele criticou militares envolvidos em irregularidades no Ministério da Saúde. Braga Neto disse que o silêncio significaria uma concordância imperdoável e que a mensagem foi clara, necessária e legítima. O ministro disse também que as forças não defenderam pessoas e não afrontam autoridades ou instituições e também que não existe uma politização dentro das Forças Armadas. Vacina sim. Parece que aquela treta envolvendo o governo de São Paulo e o Ministério da Saúde acabou, porque depois do governo de São Paulo entrar na justiça, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Saúde envie imediatamente a São Paulo a quantidade de vacinas necessárias para garantir a aplicação da segunda dose na população de São Paulo que já está parcialmente imunizada com a primeira dose. Eu lembro você que o governo de João Dória vem travando há dias uma disputa com o governo federal em torno da quantidade de imunizantes que deve ser enviada ao estado. O governo paulista acusa o Ministério da Saúde de dever pelo menos 228 mil doses do imunizante da Pfizer. E há algumas semanas, o Ministério da Saúde, em uma reunião entre representantes de secretarias de saúde estaduais e municipais, decidiu mudar os critérios de distribuição das doses. E por esse novo critério, o envio de vacinas deve atender ao critério da faixa etária de cada unidade da federação. Antes, para você ter uma ideia, o sistema levava em consideração o total da população de cada estado, ou seja, São Paulo recebia cerca de 22% das doses e, por esse novo cálculo, passou a receber 18%. E aproveitando vacina assim, eu vou falar sobre a pandemia. O governador de São Paulo, João Dória, disse que o uso de máscara vai permanecer obrigatório pelo menos até o fim do ano, mesmo com a conclusão da vacinação da população adulta com a segunda dose. Até o final do ano, nós estaremos utilizando máscaras. Mesmo a partir de novembro, quando entraremos numa nova fase de flexibilização, as máscaras continuarão sendo obrigatórias. As máscaras preservam, as máscaras salvam. Nós temos a expectativa de ter a conclusão de todo o período vacinal, o ciclo vacinal, no final do mês de outubro. Mesmo assim, dado a variante Delta, os cuidados e os zelos, as máscaras ainda farão parte da nossa indumentária por um tempo um pouquinho maior. Aproveitando que eu estou falando sobre esse assunto, hoje, durante a programação da CBN, a gente ouviu a vice-diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão. Em entrevista ao Jornal da CBN, ela disse que não vai ser possível decretar o fim da pandemia no mundo ainda esse ano. E os principais entraves, segundo ela, são a vacinação desigual entre os países e o avanço da variante Delta. Você vê a cobertura de vacina extremamente desigual. Tem 77 países que têm menos de 10% de cobertura com pelo menos uma dose. E você tem um vírus que está mutando, né? E que está apresentando isso que a gente chama de variantes, né? Agora, correntemente, a gente está com 142 países onde a variante Delta está circulando. E 142 países é quase 70% dos países no mundo. Falando em variante Delta, essa mutação está dominando o Rio de Janeiro e os hospitais particulares da cidade do Rio já têm 70% da ocupação de leitos de terapia intensiva que são destinados a paciente com a Covid-19. E a alta demanda vem exigindo a abertura de novas vagas por parte das unidades de saúde. E essa informação que eu te contei é da Associação dos Hospitais Privados do Estado do Rio. Já no estado, a taxa de ocupação de vagas na UTI é um pouco menor, chegando a 62% nessa terça-feira. E apesar disso, a expectativa é de um crescimento da procura nos próximos dias, considerando aí a escalada de casos da variante Delta. Em entrevista à CBN, o diretor da Associação dos Hospitais Privados do Estado do Rio, Grácio Alvim, pontuou que o número de mortes nos hospitais está caindo e o que pode ser atribuído à vacinação. O óbito caiu, isso é bastante interessante a gente
acha que se deve à vacinação. A gente tem uma queda da letalidade da doença, tá? Principalmente naqueles que já estão vacinados. E aí a gente tem uma maior prevalência das internações naqueles pacientes que não foram vacinados. Em segundo, nós temos aqueles pacientes que só tomaram a primeira dose da vacina. E em terceiro, a gente tem alguns pacientes mais idosos que já têm vacinado há mais de 6 meses. Na rede pública da capital, a situação também está se agravando. A taxa de ocupação dos leitos para Covid bateu os 91%. Já no interior do estado, 6 municípios já não têm mais vagas de UTI disponíveis, o que pode levar o governo do estado a avançar com o plano de contingência da Covid-19. E um dos pontos do planejamento é a contratação de 150 leitos de terapia intensiva da rede particular. No noticiário policial, uma informação inusitada. A Polícia Federal prendeu hoje, na Operação Simonia, Rafael Montenegro. Ele era secretário estadual de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Também foram presos nessa operação 2 subsecretários, Wellington Nunes da Silva, da Gestão Operacional, e Sandro Farias Jimenez, que era superintendente. E por que eles foram presos? Porque a Polícia Federal e o Ministério Público Federal descobriram a negociação de acordos entre a cúpula da secretaria e chefes da maior facção do Estado. E nesse caso, há uma suspeita de corrupção em troca de influência em comunidades e também vantagens indevidas. Os investigadores disseram que as negociações incluíam também a entrada de pessoas e itens proibidos em presídios do Rio, além da soltura irregular de Hilton Carlos Rabelo Quintanilha, que é considerado um criminoso muito perigoso e que havia mandados de prisão pendentes. Depois do caso ser revelado, o governador do Rio, Cláudio Castro, se disse indignado com essa prisão e que também não existe acordo com os criminosos. Há muitas provas nesse caso, viu? O secretário Rafael Montenegro foi gravado negociando com vários líderes do Comando Vermelho, como Marcinho VP, FB, Claudinho da Mineira, Arafat e Marreta. E como é que ele fez isso? Montenegro fez pedidos para se encontrar com os detentos de presídios federais, alegando querer montar perfis dos presos com a justificativa da necessidade de rever decisões de manter os traficantes em unidades fora do Rio de Janeiro. Na economia, uma informação que pode estar afetando o seu bolso. O Ministério de Minas e Energia estima que as hidrelétricas brasileiras devem chegar aos níveis mais baixos da história em novembro, com os reservatórios entre 11% e 14%. No Sudeste, a situação é mais crítica. E o secretário de Energia Elétrica do Ministério, Cristiano Vieira, disse que, com a pior estiagem dos últimos 91 anos, as medidas foram necessárias. Segundo ele, sem as termoelétricas no Sudeste, os reservatórios poderiam chegar a 8% da capacidade. E na série histórica, o menor índice registrado foi de 19% em 2014. De acordo com o secretário, a adoção da bandeira vermelha na conta de luz vem para suprir os custos a mais e também dar transparência ao consumidor. Por que a energia está mais cara? Ela está cara porque, conjunturalmente, a produção de energia se faz com recursos mais caros. O recurso mais barato para a produção de energia, que é a água, e ela responde por 60% da nossa matriz, ele está ausente. Então, para completar, eu preciso de recursos mais caros. E esse sinal de preço tem que estar colocado para o consumidor de forma adequada para que ele tenha a chance de decidir. Nós não podemos retirar do consumidor a chance de decidir, eventualmente, não consumir naquele momento em que a energia está mais cara. A ANEEL prevê um aumento de mais de 16% na conta para 2022. A agência aprovou a bandeira vermelha patamar 2 com custo de R$ 9,49 por 100 kWh consumidos. A diretora da ANEEL, Elise Bastos, disse que, se não aumentar a tarifa agora, a pressão para o ano que vem vai ser muito maior. De janeiro até junho, a gente já acumulou um saldo negativo na conta das bandeiras de mais de 3 bilhões de reais. Então, por isso, não aumentar a bandeira vermelha agora significaria uma pressão tarifária muito grande nos reajustes de 2022. Adicionalmente, não seria dado o sinal adequado para o consumidor, que nesse momento é chamado
a contribuir com a redução de custos, né, por meio de ações que levem aí a um consumo mais consciente. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 1,07% aos 117.904 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,12%, cotado a R$ 5,272. Já o euro terminou negociado a R$ 6,174, com uma desvalorização de 0,67%. Panorama CBN. Agora eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e os trabalhos técnicos são do Altair Cunha. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, e no Insta é só procurar por @JulianaDeprado. E também tem o velho e tradicional e-mail, juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que amanhã tem a Natália Furtado na primeira edição do Panorama CBN. Beijos pra você e até mais! Panorama CBN.